Vamos à palavra do Senhor. Novamente. Onde foi que nós lemos, irmãos? Atos capítulo 20 e o versículo 28. Que diz assim: cuidem. Aqui é o apóstolo Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou. Só até aqui. Pai bendito e santo, estamos diante da tua palavra nessa noite, Senhor. Queremos louvar o teu excelso e glorioso nome, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia é de geração a geração. Deus, pela luz da tua palavra, Senhor, queremos neste momento inclinar o nosso coração. Desejamos ouvir a tua orientação que tu tem para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, abre nosso entendimento para compreender a tua vontade. Desejamos caminhar na tua presença, Senhor, com sabedoria, prudência e temor. Nos ajuda a guardar a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante da palavra do Senhor nesta noite. Digo que é muito precioso esse tempo de nós expor o coração à luz da palavra de Deus. E os irmãos, as irmãs bem sabem que no ano passado nós tivemos o ano todo com o lema, a igreja lembra o lema que nós estamos caminhando? O Evangelho que vivemos, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. A nossa vida cristã, ela gira em torno daquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. Se nós temos o conceito de um Deus torto, a nossa vida cristã será em torno de um caminho de um Deus torto, de um evangelho fragmentado, de um evangelho, como diz o apóstolo Paulo, de um outro evangelho. E durante 2024 nós estivemos falando sobre este evangelho que conhecemos, vivemos e vivemos. Aprove ao Senhor a dar direção ao nosso pastor, e nesse ano continuamos neste mesmo lema: o evangelho que conhecemos, que vivemos e que pregamos. Às vezes parece ser algo muito simples citarmos essas três frases, mas muitas das vezes nós não sabemos, às vezes não temos a compreensão do peso que é falar ou pronunciar essas três palavras do evangelho que conhecemos, que vivemos e que pregamos. E neste ano, o Senhor apontou o nosso pastor sobre o autocuidado. Então esse ano ele continua o mesmo lema, só que vai ser tratado muito na questão do cuidado. Hoje nós vamos falar sobre o evangelho e o autocuidado. O evangelho e o autocuidado. E aí às vezes nós temos, os irmãos sabem que nós estamos passando em um momento de transição, de algumas mudanças, estruturação na igreja.
E às vezes nós achamos que isso é só a questão de que o tempo central resolveu mudar as coisas. Mas tudo isso está encaixado uma coisa com a outra. É visando a questão do cuidado de nós mesmos. É o que nós vamos tratarmos nessa noite. Falar sobre este cuidado que o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 20, é um capítulo que Paulo está se despedindo desses irmãos. Ele faz uma convocação com os presbíteros para se encontrar com ele. E aí ele traz uma lista que não é a intenção, mas o texto inspirativo é o versículo 28. Quando Paulo ele fala, cuidem, ele está falando referente aos presbíteros ali. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou. Então esse autocuidado nós precisamos conhecer. Porque o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, irmãos, agora com um olhar mais profundo sobre como nossa fé se reflete em nossa jornada como igreja. Nós precisamos pensar sobre isso. Deus nos criou para vivermos em equilíbrio, irmãos. Nós precisamos entender isso. E nós vamos perceber que muitas das vezes nós caminhamos de uma forma desequilibrada na nossa vida. Mas o Senhor nos criou para termos uma vida equilibrada, cuidando não apenas da nossa espiritualidade, mas também da nossa saúde física, emocional e dos nossos relacionamentos que Ele nos confiou. Então a nossa vida não é só espiritualidade. Até porque o apóstolo Paulo, a gente conhece esse texto em 1 Tessalonicenses, que Paulo ele vai dizer que nós precisamos estar com o nosso corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo ele nos traz essa orientação, nos mostrando que nós não temos só espírito, mas ele diz que nós temos espírito, alma e o que, irmãos? E corpo. E aí é nesse texto aqui que Paulo está falando, cuidem de vocês mesmos. Irmãos, como nós podemos cuidar de alguém se nós não buscamos cuidar primeiramente de nós mesmos? Como alguém acamado vai cuidar de outro acamado? Não tem condição, tem, irmãos? Então, para a gente cuidar de alguém, nós precisamos também olhar para nós e cuidar de nós mesmos. E aí nessa noite nós vamos refletir sobre o Evangelho e o autocuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque na correria do dia a dia, muitas das vezes, nos dedicamos intensamente ao trabalho, à casa, à família e às responsabilidades do ministério, mas negligenciando nosso próprio bem-estar. Às vezes a pessoa está naquela loucura, corre para um lado, corre para o outro, e só corre ali, só corre acolá, mas ela não para analisar a si mesmo, como se encontra, como se está. E às vezes a pessoa está fatigada, esgotada, mas está correndo para um lado e para o outro. E o Senhor, irmãos, Ele quer que nós, eu e você,
possamos cuidar sim da casa, da família, cooperar no ministério, mas estando bem. Estando bem. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Porque eu já falei que muitas das vezes, irmãos, que nós achamos que a nossa vida, que o Senhor nos formou apenas com a vida espiritual, que nós temos que viver só ela, as outras coisas do mundo ao redor, nós temos que esquecer, ignorar, não levar em conta. Mas a grande verdade é que todos nós temos a necessidade de cuidar do espiritual. Temos a necessidade, nós vamos já ver isso, de cuidar do nosso físico, da nossa saúde. Irmãos, eu estava pensando sobre essa palavra e como ela confrontou a minha vida. Como ela confrontou a minha alma. Porque quando eu parei, analisei, fiquei olhando e meditando na palavra, eu fiquei, meu Deus, como eu preciso cuidar mais do meu físico, da minha saúde. Porque às vezes a gente não dá importância. Desleixamos. Mas nós precisamos, irmãos, pararmos para refletir sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Que para nós, para sermos uma igreja forte, capaz de cumprir nosso chamado, precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, do corpo, da mente e do espírito. Como é que você vai conseguir ajudar alguém que está passando por um processo de depressão ou de ansiedade, se você está vivendo mesmo? Como nós conseguiremos curar alguém se estamos enfermos? Se não atentamos para esse cuidado que é necessário na nossa vida? Se não olhamos para este cuidado, irmãos? Então nós precisamos pararmos para refletir sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para todos nós. Qual foi a última vez que você fez um check-up de exame? Os irmãos não precisam me responder, é só para nós refletirmos. Os irmãos, as irmãs não precisam me dar resposta, é só para nós pensarmos sobre isso. Só para nós percebermos que às vezes nós achamos que não é isso, não é necessário, que isso não é preciso. E às vezes ignoramos isso, irmãos. Mas a grande verdade é que é necessário nós sempre buscarmos fazermos exames periódicos para ver como está a nossa saúde. Muitas das vezes nós sabemos de casos, às vezes, de pessoas que o câncer bate na porta, outras doenças. Quando a pessoa vai saber, já está no estado terminal, não tem mais o que fazer. E às vezes é a falta desse cuidado de nós mesmos, de periodicamente fazer o exame de 6 em 6 meses, aquele check-up, ou talvez até com menos tempo. E às vezes nós ignoramos isso. Pastor, mas isso é tão simples. O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo a ver, irmãos. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Porque o Senhor nos chamou para cuidar de pessoas que muitas vezes chegam enfermas da alma, atribulada. Imagine um atribulado aconselhando outro atribulado.
Então nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. E Paulo ele está falando para esses irmãos: cuidem de vocês mesmos. Para quê? Para que vocês possam cuidar do rebanho do Senhor. Mas eu não sou pastor, então o negócio é com o Senhor. Não, irmãos, esse autocuidado é com todos nós. Sabe por quê? Porque talvez você, pelo texto, às vezes as pessoas levam ao pé da letra, não está falando com o pastor. Mas tenha plena certeza que sempre haverá alguém, irmãos, principalmente, sempre haverá alguém que está ali perto de você, que precisará do seu cuidado num momento ou outro. Às vezes o filho da mãe, às vezes até mesmo a mãe do filho. Mas se não há o cuidado nem de um nem do outro, irmãos, fica difícil e complicado. Então nós precisamos compreendermos isso. E aí nós vamos, irmãos, nesse momento, entrarmos em alguns assuntos muito importantes para isso. Para nós pensarmos e refletirmos sobre essa importância. Eu quero falar com os irmãos nesse momento, destacando sobre a importância do autocuidado para uma vida centrada no Evangelho. Pastor, isso tem importância? Tem, irmãos. Tem. E como não tem? A importância do autocuidado para uma vida centrada no Evangelho. Falar sobre o autocuidado, irmãos, dentro da perspectiva cristã, é um fundamento por qual reflete o equilíbrio que Deus deseja para as nossas vidas. E aí nós temos vários textos na Bíblia Sagrada que falam sobre isso. Nós achamos muitas vezes que a Bíblia Sagrada, irmãos, ela está apenas falando de vitória, da oração. Ore para ter vitória. Mas a Bíblia Sagrada também nos ensina sobre este cuidado. E o apóstolo Paulo, ele atentava muito para isso. Você quer ver? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, 31, ele fala em relação do que nós vamos fazer. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo, para quê, irmãos? Para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo está se referindo sobre o corpo, sobre a mente, emoções e relações interpessoais. Perceba que ele está se destacando três coisas importantes. Portanto, se vocês comerem ou beber, para você comer e beber, você tem que entrar no propósito de 7 dias de oração. Só que você não faz religião, você nem come. O comer e o beber é espiritual ou é natural? É, irmãos? Não tenha medo, não. Pode falar. Não sei se você esteja entendendo. Os irmãos estão entendendo ou não? Se os irmãos não estiverem entendendo, para aqui agora. Que a palavra tem que ser clara. Não é aquele negócio de pregar e dizer assim: eu não sei se você está compreendendo. Não, tem que compreender. E se não estiver compreendendo, a palavra tem que ser clara. Então, o comer e o beber, irmãos, é natural. E quando eu e você bebemos, o resultado vem aonde? No espírito ou no corpo? No nosso corpo. Então perceba que há um autocuidado. Em um outro texto que Paulo fala também a Timóteo, nas suas cartas, Paulo vai dizer: olha, o exercício físico
ele tem o seu proveito. A piedade é melhor, mas o exercício físico tem o seu proveito. Paulo está dizendo que a piedade está acima sobre isso. Mas ele não está falando que o exercício, ele não tem proveito. Porque ele tem. Mas ele está se referindo que a piedade ela é maior. Ou seja, a questão espiritual sempre estará acima. Mas tem que vivermos nesse equilíbrio que o Senhor nos fez para isso. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele é um dos que sempre falava sobre este cuidado. Ele orienta para Timóteo. Ele fala a esses irmãos aqui, esses presbíteros, sobre isso. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos cuidar do corpo, da mente. Porque, irmãos, o que tem, muitas das vezes, pessoas com a mente perturbada, maluca, louca, desorientada. Eu não estou se referindo, irmãos, de pessoas que não conhecem a Jesus. Tem pessoas que seguem a Jesus que vivem assim, irmãos, por falta deste cuidado. Uma vida centrada no Evangelho exige compromisso, disciplina e disposição para servir a Deus e ao próximo. E isso é possível quando estamos saudáveis em todas as dimensões da vida. Imagine uma pessoa que vive com esgotamento físico. Essa pessoa terá disposição para ir para o evangelismo? Para fazer alguma coisa na casa do Senhor? Oh, não, irmão, eu estou com a coragem. E aí nós achamos, irmãos, que isso é normal. É não, irmãos. É a falta do autocuidado por nós mesmos. E aí a Bíblia fala sobre isso, sobre esse cuidado. Quando fala que somos mordomos de tudo que Deus nos dá. Quem foi que lhe deu o corpo? Quem foi que lhe deu a alma? Deus. Quem foi que lhe deu o espírito? Deus. Então eu e você precisamos cuidar de todos eles. A responsabilidade é nossa. De cuidar do corpo, da alma e do espírito. Por quê? Porque o Senhor nos deu para nós sermos mordomos. Exercermos uma boa mordomia. Cuidar, zelar pelos deles. E aí, irmãos, a gente deslecha no caminho desse equilíbrio. E aí eu falo de mim mesmo. Às vezes a gente tenta mais para um lado do que para o outro, porque não percebemos que há necessidade desse equilíbrio. E eu, a última vez que fiz um exame, uma certa vez eu no trabalho, eu comecei a sentir tontura, umas tonturas, umas coisas, e chegava em casa e eu, meu Deus, uma vez no trabalho eu senti umas tonturas, cheguei em casa, aí fui para uma emergência, fui me consultar. Quando eu cheguei lá, o médico passou uns exames de sangue, eu fiz aquele exame de sangue que a gente chama de check-up. Quando eu recebi, levei para o médico. Irmão, o médico, eu saí de lá do médico mais morto, apavorado com o que o médico disse. Quando eu entrei, eu sentei, o médico olhou aqui o exame. Se você não for fazer caminhada a partir de hoje, você vai acabar pelo infarto. Aí eu falo, meu Jesus, a sua triglicerídeo está quase 1000, está lá em cima. Saia daqui, vai fazer. Aí eu saí de dentro da sala do médico, irmão. Aí estava minha mãe lá fora me esperando. Aí, mãe,
nem mais me disse que eu estou quase morrendo. Ele disse que está faltando nada para me ter um infarto. E que foi que ele mandou você fazer? Ele disse que tinha que fazer caminhada, mas ele não vai. Por quê? Porque nós ficamos cuidando de um lado e desleixando do outro. É por isso que essa palavra, irmãos, ela tem me confrontado muito. Tem me confrontado muito. E nos chama para uma responsabilidade, para termos uma vida saudável, irmãos. Para termos uma vida saudável. Então a Bíblia fala sobre o autocuidado. Quando falamos que somos mordomos de que tudo que Deus nos dá, incluindo nossa saúde física, mental e espiritual. Quando negligenciamos o autocuidado, irmãos, há um risco muito grande. Há um risco muito grande, irmãos, quando nós negligenciamos isso. E a prova é o que eu acabei de falar para os irmãos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos também aqui nessa noite. Eu estou tentando com mérito novo. É por isso que eu digo para os irmãos que essa palavra me confrontou. E o que é interessante, irmãos, é que quando a gente para fazer exercício, alguma coisa do tipo, a gente sente uma grande diferença. Mas nós precisamos atentarmos, irmãos, para essa ideia de verdade. A nossa vida, irmãos, não é só lá para cá, lá para cá, lá para cá e vai lá, não, irmãos. Não é só espiritual. Precisamos entender que temos também uma matéria que precisa do cuidado como o espiritual precisa. E nós vamos já percebermos isso aqui. Irmãos, o autocuidado, ele nos ajuda a manter a disposição necessária para servir o Senhor com excelência. Quando nós procuramos cuidar a integridade da nossa vida por completo, do espiritual, material, e tudo da mente, do corpo, espiritualmente, nós conseguimos servir o Senhor com mais excelência, irmãos. Nós conseguimos servir o Senhor com mais prazer, com mais alegria. Pode ter certeza disso. E o que a gente tem vivido este tempo é justamente essa falta de alinhamento entre a vida por completo desse cuidado. A gente se depara com muitos irmãos. Aonde a gente passa, irmãos, aonde a gente chega, a gente se depara com muitos irmãos. Vivendo essa vida já desanimada. E às vezes está afetada a mente. Às vezes é o corpo mesmo, desgastado, esgotado. E às vezes também é o espiritual. Às vezes também é o meio espiritual. No anel está vazio. Vai terminar o culto já para mim. Irmão, não tem mais prazer nem alegria de vir cultuar o Senhor, de vir à casa de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É a falta desse autocuidado. Desleixamos na vida espiritual, desleixamos no cuidado do corpo, desleixamos com a saúde mental. Aí a gente vem já desanimado. Irmão, tem que ir, né? Vamos lá. Aí chega. Mais tempo. Aí vem a quinta. Chega o domingo. Aí termina, chega a outra semana.
E assim vai caminhando. Semana após semana. Irmãos, a gente às vezes não temos a dimensão da alegria que nós devemos sentir de vir celebrar a Deus, irmãos, na casa do Senhor. E nós podemos estar neste lugar e podemos celebrar o nome do Senhor. Expressar a Ele o nosso culto, irmãos. Eu e você precisamos acabar de vez por toda, irmãos, de uma ideia que nós temos de chegar neste lugar e achar que nós estamos aqui para Deus nos dar alguma coisa. O culto, irmãos, é um oferecimento para Deus. Eu não chego nesse lugar para que Deus me abençoe, para que Deus avive. Eu já tenho que vir para este lugar com o coração fervoroso por Ele, em poder cultuar o Seu nome, em poder adorá-lo, em poder servi-lo, em poder louvar o nome do Senhor. Aleluia. O culto, irmãos, o culto na casa do Senhor é um momento de nós ofertarmos a Ele o que temos para oferecer. Aleluia. Mas a grande pergunta é o seguinte: o que eu tenho para oferecer a Deus? Glória a Deus. O que eu tenho? Não, eu vou à casa do Senhor porque Deus hoje precisa me dar alguma coisa. Que conversa é essa, irmão? Nem o louvor é para ser para o homem, o louvor é para ser para Deus. Aleluia. Um culto preparado todo é para ser para celebração de louvor e adoração a Ele. E não para o homem. E aí onde está a grande pergunta? Que oferta tenho eu para dar ao Senhor durante o culto? Que culto tenho eu para dar a Deus? Para ofertá-lo? Para entregá-lo? Somos nós, irmãos, que devemos dar culto a Deus. Não é Deus que tem que dar culto bom para nós. Somos nós que devemos ofertarmos a Ele o culto. E aí Ele recebendo, Ele vem. Ele se manifesta, Ele faz a sua vontade, Ele faz o seu querer, irmãos. Não é eu e você dizer: Deus, dá um culto assim, Deus, dá um culto desse jeito. Não, irmão, porque Deus Ele não vem adorar em você, mas é eu e você que devemos adorar Ele. Então o culto tem que ser para Ele, para louvor dEle, para exaltação dEle. Os cânticos têm que ser cânticos espirituais que adoram, que exalte, que glorifique, que mendigue o nome do Senhor. O cântico não tem que ser um cântico voltado para o coração do homem, para massagear o pecado do pecador. Não, tem que ser um louvor que exalta o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Que o culto somos nós que oferecemos, somos nós que entregamos. O culto é uma oferta ao Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Aí qual é a ideia que muitos têm? Eu tenho que ir à casa do Senhor, e eu não posso ir de mão vazia, eu tenho que levar a oferta, eu tenho que levar o dinheiro para botar. Não, irmãos. A oferta é eu e você. O financeiro já é um resultado da bondade, da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas é a nossa vida que nós chegamos nesse lugar para entregar ao Senhor. Então que sentido faz
Eu saí da minha casa, cansado depois de um dia de trabalho, e chegar neste lugar, e não ter alegria, nem prazer, de celebrar o nome daquele que reina, daquele que é Senhor, daquele que é bendito, daquele que é soberano, daquele que é eterno, bendito seja o nome de Jesus. Mas como é que nós conseguimos ofertar um culto desse ao Senhor, irmãos? Quando de fato procuramos ter esse autocuidado da nossa vida, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa mente. Eu lhe faço um desafio de que se você passar um dia, uma semana, nós devemos passar a vida toda, mas estou falando de um dia, com a mente de fato entregue às Escrituras, ao Espírito de Deus. Se eu e você não passaremos um dia pensando no céu, desejando o céu, desejando ver a face do Senhor, desejando que o Espírito Santo fale, avive, acenda o nosso coração. Sabe por quê? Porque a minha mente está cativa a Ele, está cativa ao céu, está cativa à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz isso nas suas cartas aos Colossenses, no capítulo 3. Ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Alguém aqui foi ressuscitado com Cristo? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, olha o que ele diz: busque as coisas lá do alto. Por que aqui tem que buscar as coisas lá do alto? Ele diz: onde Cristo vive. Quando eu e você cativamos a mente aonde Cristo está habitando, aleluia, nossa vida é outra. Nossa mente está cativa a Ele. Quando a dúvida vem, aí você declara para a dúvida: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Quando a dúvida vem, aí a palavra do Senhor, a sua mente que está cativa às Escrituras, aleluia. Aí você diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa mente precisa estar cativa ao Evangelho de Cristo. E ela cativa ao Evangelho de Cristo, a imoralidade não vai reinar sobre nós. A depravação nos nossos lábios não vai ter mais parte. A nossa mente não se inclinará para os prazeres deste mundo. Os desejos da carne não terão domínio sobre a nossa vida, nem sobre o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu estou buscando as coisas lá do alto de Cristo vive. Ele vive, mas Ele também está assentado à direita de Deus. Ele é o Cristo que está vivo, mas Ele está falando, Ele também está reinando, porque Ele está sentado à direita de Deus. Ele é o Cristo que está vivo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade sobre as suas mãos. Aleluia! Então Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Por que, Paulo? Paulo diz: porque vocês já morreram. Alguém aqui já morreu e nasceu de novo? Se você tem dúvida
aceita Jesus nessa noite? Vocês já morreram e estão vivos com Cristo. Vocês têm vida porque vocês ressuscitaram com Cristo. Aí ele diz: e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês precisam pensar nas coisas do alto. Vocês já morreram, aleluia. Vocês estão guardados, escondidos, ocultos em Cristo Jesus. Nós estamos guardados em Cristo, meu irmão. Nós estamos guardados em Cristo, minha amada irmã. Compreenda isso nessa noite. Aí Paulo traz uma promessa: quando Cristo, que é a vida de vocês. O que é que ele diz, irmãos? Oh, meus irmãos, quando Cristo, que é a vida de vocês, Cristo é a nossa vida. Eu e você temos vida hoje porque Cristo está na minha e na sua vida. Se Cristo não estiver na nossa vida, nós não temos vida. Mas ele diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, futuro, ele se manifestará. Então vocês também serão manifestos com ele em glória. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, meu irmão. Eu e você precisamos compreender essa grande verdade. Nós precisamos cuidar da mente. Precisamos cuidar do corpo. Há um grande avivalista, irmão, no século passado, muito novo, no fim da sua morte, ele estava para morto, para morrer, aliás. As pessoas que o visitavam, ele falou uma frase que ficou muito famosa, essa frase até hoje. Quando ele era visitado, ele falava: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Deus me deu o cavalo e a mensagem. O cavalo eu matei. E agora como levará a mensagem? O que esse homem estava falando, sabe o que era, irmãos? Você sabe o que era o cavalo? O cavalo era o seu corpo. Mas o cavalo ele matou. Como foi que ele matou esse cavalo? Descuidando do cavalo. O cavalo adoeceu, que era o seu corpo. E aí ele morreu. E a mensagem? Quem levaria agora a mensagem daquele cavalo? O que eu quero dizer com isso? É que pela falta do autocuidado que aquele homem não teve, ele se preocupou muito com uma coisa: em levar a mensagem. E não se preocupou com o cavalo, que era ele mesmo, o seu corpo. O cavalo adoeceu e o cavalo morreu. Quem levaria a mensagem agora do cavalo? E eu e você precisamos cuidar
Não vou dizer cavalo, eu vou dizer o nosso corpo. Para que os irmãos não se sintam ofendidos. O pastor chamou nós de cavalo. Foi a frase que ele usou, irmãos. Deus me deu o cavalo, a mensagem. Eu matei o cavalo. Então, que eu e você possamos cuidar do nosso corpo, pois com ele sadio nós conseguiremos levar a mensagem. E para cá nós, irmãos, ainda há muitos lugares para essa mensagem chegar. Há muitas vidas que precisam que essa mensagem chegue. Porque o nosso corpo enfermo, os irmãos há de concordar comigo, que alguém que louva com a sua garganta inflamada, ela pode até querer louvar, mas vai incomodar, sim ou não? Estou dando um exemplo simples. E aí eu dou um novo exemplo novamente de mim mesmo. A igreja aqui é conhecida de que ano passado eu tive que me ausentar por alguns dias. Por quê? Porque o cavalo estava doente. Meu corpo estava enfermo. Eu estava me recuperando. Atrapalhou sim ou não? Atrapalhou eu vim à igreja. Às vezes eu vinha fazer um esforço muito grande para estar com os irmãos. Fiquei ausente do trabalho. Percebe, irmãos, que em muitas situações isso afeta. Nós temos, amados irmãos, que hoje não pode vir à casa do Senhor porque também se encontra enfermo. Ah, pastor, porque eles não cuidam. Não, estou dizendo isso. O exemplo que eu estou dando é que quando o nosso corpo está enfermo, irmãos, de uma certa forma ele atrapalha. Pastor, então quer dizer que eu nunca vou ficar doente se eu... Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa vida. E o primeiro a fazer isso vai ser eu. Mudar esse hábito. Então nós precisamos compreender, irmãos, que a vida cristã é isso. É isso, irmãos. E a falta do autocuidado, ela nos traz alguns prejuízos, podemos assim dizer, ou alguns perigos. E ela tem 4, irmãos. E rapidamente eu vou falar com os irmãos para nós orarmos e concluirmos. Quais são? A falta de uma boa alimentação. Isso é um perigo. Às vezes comemos de forma desregrada. Não é à toa que o custo do pastor cresceu foi muito. E isso precisa mudar essa realidade. É por isso que precisa partir de mim, irmãos. A falta de descanso, como o sono, irmãos. O que é que a falta de uma boa alimentação ela pode trazer? Nos traz fadiga e doença, afeta a clareza mental, nos deixa indisposto para servir a Deus e ao próximo. Isso é a falta de uma boa alimentação. Pastor, e o que é que isso tem a ver? Tudo a ver com a amanhã. Segundo, irmãos, a falta do descanso, como o sono. A falta do descanso, como o sono, irmãos.
O que é que nos traz? Nos traz fadiga, reduzindo disposição para servir a Deus. Salmo 127, versículo 2 fala sobre isso. Prejudica o controle emocional. Provérbios 16, 32. Enfraquece a vida espiritual. A pessoa está cansada, irmãos. Não descansa. Esgotamento físico. Afeta a vida por completo. Tem pessoas que já andam quase dormindo. De tanto cansado. Os olhos fechados. Se há falta, irmãos, um cuidado. Não pense que isso é brincadeira, isso é sério. Prejudica, irmãos, o equilíbrio entre trabalho, família e igreja. O cansaço, a falta de sono. A pessoa não tem mais tempo para a família. Até no próprio trabalho, às vezes, ela está lá trabalhando quase dormindo. E às vezes acontece até um acidente. E aí também na igreja. Você pensa que uma pessoa está arrancando. Se botar o microfone mais perto, você escuta o ronco. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí vem a terceira, que aí pega muitos, começando por um. O que é? A falta de exercício físico diário. Não é aquela caminhada que você deu para ir no mercantil e voltou, não. É um exercício diário. O Adair está ali, ele sabe isso muito bem. Então essa falta de exercício físico diário, irmãos, é prejudicial para nós? É sim, irmãos. Porque pode reduzir a disposição para servir a Deus. Perceba que em todas as ocasiões, irmãos, não há disposição para servir a Deus. E não é a questão do servir a Deus de chegar aqui na igreja, não. É a questão de servir a Deus mesmo pessoalmente, a sua vida particular com Deus. Como é que a pessoa cansada 24 horas, ela vai ter disposição para servir a Deus? Até para orar, ela se ajoelha e ronca. Por causa do cansaço, irmãos. Por conta do cansaço. E aí nós precisamos refletir sobre isso para a nossa vida, irmãos, para mudar isso. Não é nós continuarmos dessa maneira, não, mas é mudar esse hábito. Pastor, o senhor não sabe como é difícil. É, irmão, eu sei sim. Eu venho lutando faz tempo para mudar esse hábito. Não é só uma luta da igreja, não, é de todos nós. É por isso que Deus tem orientado nosso pastor esse ano a pensar sobre esse autocuidado, irmãos. Sobre esse cuidado. Cuidado de nós mesmos para cuidar da nossa casa, da nossa família, para cooperar na casa do Senhor, servir ao Senhor com disposição, com prazer, com alegria. Dessa maneira. Para nós finalizarmos, irmãos. Essa falta de exercício físico diário, irmãos, pode também alimentar o risco de doenças e comprometer a saúde. João 3, a carta de João 3, versículo 1 e 2, João fala sobre isso. Pode afetar negativamente o bem-estar emocional, cansaço. Pode levar à preguiça. Que é isso, pastor? Leva a preguiça, irmão. Leva. A preguiça e falta de disciplina. Por quê? Porque quando nós fazemos um exercício físico, ele automaticamente, irmão, vai nos disciplinando a termos uma autodisciplina na nossa vida. Até porque para você fazer o exercício diário,
Você já vai ter que ter essa autodisciplina para fazer esses exercícios. O irmão Adailton sabe que ele tem os horários dele. Isso já é uma autodisciplina. Não todo dia eu vou esse horário. Isso já é uma autodisciplina que a pessoa está fazendo. Mas quando nós não fazemos isso, leva a preguiça. Aí nós temos Provérbios 19:15 e a falta de disciplina. Graças a Deus, irmãos, que hoje nós não temos pessoas preguiçosas. Nós temos pessoas sem coragem, mas preguiçosas nós não temos não. Então nós precisamos, irmãos, acordar para essa realidade. E para finalizar, irmãos, a falta de exercício, preste atenção, pode também diminuir nossa duração de vida e a capacidade de cumprir o chamado de Deus. Pode ter certeza disso. E a falta da saúde mental, que é a quarta, mas essa não vou comentar devido ao tempo. Então percebam que nós precisamos do autocuidado na nossa vida. O autocuidado não é o egoísmo. Certo, irmãos? Compreenda isso, não é o egoísmo. Que a pessoa pode sair daqui assim, ó, eu não sou mais nem para ninguém, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Não é isso, irmãos. Mas é você estar bem para cuidar de alguém. Para cuidar, para servir, para ter um relacionamento com Deus e com o seu próximo. Amém, irmãos? Amém. Quantos entenderam a palavra de Deus? Pastor, na quinta-feira eu falava do negócio de exercício físico, de corpo. Irmão, preciso. Tanto para mim, tanto para você. E aí nós temos, a irmã André falou bem, o nosso dever, irmãos. Isso que eu estou ministrando hoje com os irmãos, com a igreja do Senhor, é o que foi tratado com a juventude ontem e com as mulheres na igreja, no GV ontem à noite. Foi a primeira aula do GV. E aí a gente faz uma pincelada para ir à direção do Senhor. E aí a gente traz junto com os irmãos, como diz o outro, aquele, como é que diz no colégio, né, irmãos? A recuperação. Os irmãos entenderam? Valeu a pena ter chegado aqui nessa noite? Deus abençoe a todos. Vamos ficarmos de pé em nome de Jesus.